Oi, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos novamente ao estudo da Ceia da Vila. Que você sinta à vontade na nossa mesa, esteja à vontade para crescer junto com a gente. E se você não conhece a Ceia da Vila, você pode entrar no site agentecuida.com e saber mais sobre nós. Estou aqui à mesa com o meu amigo Gabriel, que vai responder as perguntas aqui sobre a lição de hoje. E, Gabriel, conta pra gente assim, então, numa lição nova, né? E o que essa lição vem trazer de novo aí pra gente? O que ela vem falando? Beleza, Mal Mal? Tudo bem, pessoal? Uma alegria muito grande de estar mais uma vez aqui, podendo, de certa forma, tentar contribuir um pouco com o estudo da lição e com o aprendizado a respeito dos temas bíblicos. Mal Mal, a gente está no começo de mais um trimestre, aliás, o último do ano, e de maneira especial, em geral, nesse ano, nós estamos comemorando os 500 anos da Reforma Protestante. E se tem um livro que é bem emblemático na história da Reforma Protestante é o livro de Romanos. A gente sabe que lá em 1517, Martinho Lutero, que era um monge católico, de certa forma, não em 1517, mas ao longo de sua vida, em alguns momentos bem específicos, para quem conhece a história, ele se revoltou um pouco com o sistema vigente da época e toda essa questão de corrupção dentro da igreja que nós tivemos ao longo de toda a história e temos até hoje. E em 1517 um ato foi bem emblemático, foi quando ele fixou nas portas do castelo de sua cidade ali de Wittenberg, na Alemanha, um papel com as 95 teses a respeito da justificação pela fé. E o próprio Lutero, uma vez que a gente pode encontrar essa temática na Bíblia inteira, mas o próprio Lutero colocou que para ele o livro mais importante da Bíblia é o livro de Romanos. Então talvez a gente não faça essa classificação, porque é complicado dizer qual que é o livro mais importante da Bíblia, mas com certeza o livro de Romanos, pelo menos na minha opinião, é um grande destaque, uma riqueza muito grande em relação a esses temas, e em relação a essa caminhada que a gente pode ter com Cristo e esse entendimento de que somos livres de condenações e de que temos a salvação garantida e de que temos a paz para simplesmente crescer cada vez mais. Bom, então essa lição vem falar sobre o livro de Romanos. E qual que é o contexto que vem trazendo esse livro de Romanos? Bom, como eu disse, tem essa ênfase muito forte da questão da reforma protestante. Quando a gente se depara com o livro de Romanos, é importante, como você colocou, entender em qual contexto ele foi escrito, em que época, diante de quais circunstâncias. A gente entende que ele foi escrito provavelmente por volta da última viagem missionária de Paulo. Tecnicamente a gente fala a terceira viagem missionária de Paulo, por volta do ano 53 até o ano 58 depois de Cristo. E diferentemente do que acontece na maioria das cartas de Paulo, onde parece que ele tem que tomar uma atitude diante de vários problemas que estavam acontecendo na comunidade, até mesmo uma perspectiva pastoral mesmo, de acordo com os teólogos, com os pesquisadores, parece que Paulo, na realidade, ele diante de problemas que ele havia vivenciado em outros contextos e outras comunidades, ele quis prevenir a comunidade de Roma enviando esse conteúdo, enviando essa carta para que eles não caíssem nos mesmos problemas ou não caíssem nas mesmas dificuldades que outras comunidades já estavam vivenciando, além, claro, das próprias dificuldades que eles já tinham entre si. Um ponto interessante também para a gente sempre se atentar é que as cartas elas não eram necessariamente tratados teológicos. Então, Paulo não acordou um dia, hoje eu estou a fim de falar sobre salvação, estou a fim de falar sobre justificação, deixa eu escrever isso aqui, vai ser útil para a igreja. Não era isso, ele sabia de uma demanda específica, Uhum. ou nesse caso ele queria prevenir a respeito de algo específico, mas era para uma comunidade específica. E é claro que isso transcende o tempo, isso transcende o contexto específico e serve como bênção para toda a comunidade cristã ao longo de toda a história, inclusive a gente, hoje em dia também. Certo, então, vê que Paulo no início do livro de Romanos, ele não foi direto para Roma. Ele não tinha interesse em Roma, porque ele foi dar um caminho diferente aí, foi praticamente fazer uma volta, e acabou, não como esperava, acabou caindo lá em Roma como prisioneiro. O que você acha disso aí? É curioso quando a gente pensa em relação à trajetória de Paulo e Roma,
Porque quando a gente se depara aqui com o texto e vendo que ele nem sequer tinha ido para Roma ainda quando ele escreveu o livro, a carta aos Romanos, e isso já foi no final da vida dele, já foi no final do seu ministério, talvez as pessoas pensem, ué, será que Paulo não tinha interesse por Roma? Será que Paulo não se achegava àquele lugar? E é curioso, a própria lição nos mostra, e aliás o próprio livro de Romanos nos mostra, capítulo 15, ali, versículo 20 e 21, que Paulo, ele meio que se justifica para os romanos, por que ele não estava com eles. E é legal, porque ele fala o seguinte, olha, a princípio eu não desenvolvi um ministério, não desenvolvi um desejo muito grande de ir até Roma, porque eu tenho como lema de vida que eu devo ir a lugares nos quais o Evangelho de Cristo ainda não está presente. Lugares que as pessoas necessitam ouvir mais e não necessariamente ir para lugares onde já existem comunidades, onde já existem pessoas servindo. E aí ele até explica, mas eu pretendo ir até... O pessoal talvez estivesse um pouco carente ali, precisando de Paulo, e ele fala, eu pretendo ir até onde vocês estão. Eu pretendo ir até Jerusalém, pois eu tenho que ajudar a comunidade lá financeiramente. A comunidade de Jerusalém está em baixa, em queda, em crise, talvez como a gente aqui no Brasil no momento. E eu consegui coletar algumas ofertas, é claro, eu estou parafraseando o texto bíblico, você pode consultar depois. Eu consegui coletar algumas ofertas entre os gentios, entre quem não era judeu, e eu preciso levar essa oferta até lá. E de lá eu pretendo fazer uma viagem missionária à Espanha. E no caminho até a Espanha eu quero parar aí em Roma, fazer uma visita, conhecer vocês e poder dar uma assistência. O foco está em comunidades que não conheciam ainda o Evangelho, certo? Exatamente. Então o foco dele continuava o mesmo, ir para comunidades onde o Evangelho ainda não era presente. A Espanha, por exemplo. Mas ele queria passar e dar um pulo em Roma. A gente viu que ao longo da história foi diferente. Ele foi para Jerusalém, gerou uma confusão danada, foi preso, ficou cerca de 2 anos lá e depois foi para Roma como um prisioneiro. Não era o plano de Paulo, mas foi isso que aconteceu. De qualquer forma, é interessante nessa justificativa de Paulo em Romanos que dá para a gente extrair pelo menos 4 princípios para a nossa vida hoje. Quando a gente vê, por exemplo, uma comunidade em Roma, comunidades na Grécia, comunidades em Jerusalém, Paulo e outras pessoas indo para lugares onde não existia o cristianismo e as outras pessoas querendo que mesmo assim ele estivesse ali, é tudo muito bonito, porque a gente vê que o cristianismo é um movimento, e já era um movimento nessa época, com vários expoentes, com vários exemplos, com vários destaques, com várias comunidades. Então é bom entender que nós fazemos parte de um movimento, de uma grande família. Ao mesmo tempo, quando Paulo fala a respeito dessa questão de ofertas para Jerusalém, ele comenta assim, se todos nós podemos participar das bênçãos prometidas a Israel, uma vez que depois de Cristo isso se estende para todos os lugares, de todas as comunidades do mundo, nós também podemos ajudar nas necessidades deles. E naquela época era uma necessidade financeira. Então, o que eu queria destacar fazemos parte de um grande movimento. E qual que é o grande sentimento que tem que permear esse movimento? É o sentimento de gratidão. E isso faz muito sentido quando a gente pensa no nosso relacionamento ainda individual com Deus. Pois Ele faz tudo por nós e nós, como espírito de gratidão, respondemos com amor, com obediência, com tantas outras coisas que poderíamos listar aqui. E aí outro ponto que eu achei curioso, né? Esse senso de missão. Então é um movimento com gratidão e com um senso de missão muito forte, de ir para todos os lugares, lugares onde pessoas não conhecem de Deus, lugares onde pessoas conhecem de Deus, mas precisam de ajuda, ir para todos os lugares. E o último ponto que eu queria destacar aqui é servindo e trabalhando e ajudando e colaborando de todas as maneiras. Pode ser Paulo, com sua riqueza teológica, com seu vigor missionário, pode ser talvez pessoas que não tenham esses dons, mas podem colaborar financeiramente com uma igreja como Jerusalém, que era uma base e estava meio que falindo. Enfim, um movimento com gratidão, com senso de missão e servindo com dons diversos, talentos diversos, possibilidades diversas. Acompanhando o que Jesus instituiu aqui na Terra, que é o anúncio do reino que já chegou, né? Exatamente. E mostrando que esse reino realmente é um movimento maravilhoso e algo que pode possibilitar assim uma diversidade de melhoria na vida das pessoas que a gente não tem como planejar e como prever, mas Deus sabe o que vai acontecer. Certo. E o que tem acontecido. E você acha que quando a gente lê o livro de Romanos, que a gente vai começar nesse estudo agora
mais a fundo, qual que é o principal anúncio que Paulo traz nele? Anúncio? É. Esse bate-papo nosso hoje é um bate-papo de introdução. Então eu até peço desculpa caso você esteja querendo que eu fale tudo a respeito do livro de Romanos. Nas próximas semanas a gente vai se aprofundar no texto bíblico e com certeza a gente vai pegar muito bem o que é esse anúncio de Paulo. Em geral, o livro de Romanos é um livro que tem um destaque muito grande sobre a salvação. Então ele vai falar muito sobre a justificação pela fé, o Adão, Jesus, a relação entre isso, versos extremamente bonitos, conhecidos, agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Enfim, o salário do pecado, esse não é muito bonito, mas o salário do pecado é a morte, mas a gente conhece bastante. Vai entrar muito nessa questão de salvação. Claro, também fala a respeito de outras coisas. Mas, como eu disse, isso vai ser especificado depois. De qualquer forma, acho que nessa introdução a gente já pode analisar algumas coisas. Logo na saudação de Paulo aos romanos, ele diz o seguinte: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Romanos 1,7. A gente pode colocar 2 pontos aqui em destaque. O primeiro deles, quando ele diz a todos os amados de Deus. Então, mamão, e você que está nos acompanhando, Paulo já na saudação já valoriza e enfatiza aquilo que é a identidade de todo seguidor de Cristo. Alguém que é amado por Deus. Na Ceia da Vila nós gostamos de falar muito que a nossa identidade né? Filhos de Deus, somos filhos de Deus, filhas de Deus. E é meio que natural, se somos filhos de Deus, se Deus é nosso Pai, somos amados por Ele. Não precisamos ter dúvida disso. E se existe algo que pode ser classificado como a coisa mais maravilhosa de tudo aquilo que a gente pode compreender, é o amor de Deus, porque está acima de todas as coisas que nós podemos colocar como virtudes, como positivas. O amor de Deus é maravilhoso. Então Paulo já coloca, olha, todos amados de Deus, eles eram amados de Deus, nós somos amados de Deus, e eu tenho certeza que você também é um amado de Deus, um filho de Deus que recebe esse amor maravilhoso do Pai. E aí ele coloca assim, chamados para ser de santos. Ou seja, é uma lógica que se combina, né? Somos filhos de Deus, recebemos o amor de Deus, temos também a responsabilidade e eu diria o privilégio de experimentarmos desse amor e nos formarmos à imagem dele a ponto de sermos considerados santos. Lembrando aqui que santo, nessa perspectiva bíblica, não é alguém, não é Intocável. intocável, não é aquele peso legalista de alguém que tem uma lista e nunca falha, mas sim pessoas separadas para Deus, escolhidas para Deus. Alguns especialistas até dizem o seguinte, que esse chamados para ser de santos, o para serdes é um acréscimo ao longo da história, mas que nos textos mais originais, né, mais antigos, isso não existia. Ou seja, seria o seguinte, todos amados de Deus, chamados santos, mais do que um peso ou uma tarefa a ser cumprida para serdes. Na realidade é simplesmente um adjetivo, já é, os chamados santos, os que são separados para ser de Deus. E no próprio livro de Romanos, deixa eu só checar, no capítulo 15, no versículo 14, Paulo já dá uma dica, ou Paulo já dá um exemplo de quais são os frutos, quais são as características de uma comunidade de pessoas amadas por Deus e santas. Amadas e santas. E quais são esses frutos? Paulo, ao falar algumas características a respeito da igreja de Roma, ele diz o seguinte, que eles eram uma igreja onde as pessoas possuíam bondade, onde as pessoas eram cheias do conhecimento de Deus e onde as pessoas eram livres e aptas para admoestar uns aos outros. Às vezes, quando a gente ouve essa palavra admoestar, vem muita questão de dar bronca, de acusar o erro, de apontar o problema. O que dentro de uma comunidade madura, se for feito com amor, não tem problema nenhum. Exatamente. Mas admoestar não é somente isso. E sim um processo de educação mútua. Uma questão assim, de comunidade, onde num relacionamento existe espaço para, sim, admoestar no sentido de apontar o erro, mas também de educar com o princípio bíblico, né, onde até mesmo Paulo coloca de edificação do corpo de Cristo. Então achei bem curioso, acho que isso é... Curioso não, é bem bonito, bem legal, e acho que isso é importante para a nossa vida hoje também. Podemos ser comunidades de pessoas que possuem o bem, que são cheias do conhecimento de Deus e que têm liberdade
e relacionamento a ponto de convivermos bem em comunidade? Com certeza, porque nós também somos amados por Ele, somos filhos dele, e porque nós também somos santos, nós também somos chamados para um propósito específico. Pela identidade. Exatamente. Legal. Valeu, gente, por estar com a gente aí. Gostei bastante desse estudo e espero que seja bastante relevante para nossa caminhada espiritual e para o anúncio do reino de Deus aqui, que é o nosso papel, a missão que a gente entra na missão de Deus. Beleza, gente? Até mais. Até a próxima. Um abraço. Fique com Deus também.